Pai do Senhor, amém? Glória a Deus. Poderia sentar, meus irmãos, por favor? Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida ao nosso pastor César. E nós aqui estamos para louvar e adorar o Senhor Jesus juntamente com os irmãos. Dizer que estamos felizes de estarmos aqui pela primeira vez, né, pastor César? Rever velhos amigos, né? Vanderlei, professor ali, Monqueias, né? Pastor Vanderlei, irmão Severino, Vinícius, né? Irineuzão, os irmãos todos aí, né, Mauro? É a graça de Deus, né, sobre a nossa vida. E dizer que estamos felizes. Nós tivemos 3 anos ali no estado do Mato Grosso, na Assembleia de Deus Missões, pastoreando uma igreja na cidade de Angélica, mais preciso no Ipezal, né? Nós tivemos ali 3 anos trabalhando na obra do Senhor naquela cidade. E para nós foi uma honra, né? Servir ao Senhor, trabalhar em prol da causa do Senhor naquele trabalho. Trabalho bastante difícil, mas Deus se fez presente naquele lugar, né? E Deus deu graça para nós, e chegou o momento de vir nós voltar de volta para Santa Anastácia. E nós chegamos sábado passado aqui, irmãos. Era para ter vindo na terça-feira, mas nós estávamos com a correria com a nossa mudança ainda, ajeitando as coisas, né? E aí a gente acabou que não veio. Quarta-feira nós era para estar lá na congregação, né? Mas hoje deu certo. Chegamos um pouco atrasados. Irmã Luci, nós chegamos, Luci. A gente chegou um pouco atrasado, que 6 horas chegou uma sobrinha em casa, irmão, de Presidente Prudente. Aí falei, e agora, hein? Aí deu uma despistadinha lá, mas conseguimos chegar. Desculpa o horário que nós chegamos aqui, viu, irmãos? Não é do nosso feitio não, tá? Nós aprendemos o certo, né? Chegar. E lá no Ipezal a gente tinha o horário do culto, e os irmãos chegavam sempre mais cedo um pouquinho. E aí eu terminava sempre na hora certa que era para terminar. Eu falava, se vocês chegarem na hora X, eu termino o culto na hora X. E eles chegavam e eu terminava na hora X. Quando eu ia passar alguns minutinhos, vocês querem que eu pare? Continue. Aí eu ia mais uns 3 minutinhos e já entregava o trabalho, né? Para não castigar os irmãos. Então, Deus tem nos levado até ali a cidade de Ipezal e tem feito com que nós voltamos para cá na paz de Cristo, né? Nós fomos separados ao Ministério de Evangelista na Assembleia de Deus Missões, irmãos. Eu saí daqui com carta recomendada para o Ministério de Evangelista, e o pastor Daniel, que faz parte da mesa diretora, é o meu pastor lá em Campo de Angélica, ele nos levou ao Ministério de Evangelista na Igreja Assembleia de Deus Missões. Portanto, a minha credencial de evangelista é da Missões. Tá, irmãos? Né? Teve lá no Campo Grande, né? Então, eu sou obreiro da Missões, irmão. Agora eu tenho que retratar com o meu outro pastor, tá, irmãos? Eu saí de lá, mas a minha credencial é missão, tá? Aí, então nós estamos orando a Deus, né, irmã Cristiane? Diz a irmã Cristiane que o coração dela é missionário. E aí, ela, né, a gente tá aí, e o Davi já veio para missão também, é o Davi lá. É a bênção de Deus, tá, irmãos? Então, estou explicando aqui para os irmãos, mas nós vamos pregar a palavra de Deus, nós somos convidados para pregar, né, pastor César? E daqui a pouco ele puxa o nosso paletó, mas nós vamos falar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, livro de Reis, tá bom? E nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, uma mensagem bem conhecida dos irmãos. Para mim é uma honra muito grande. Eu falei da irmã Lucia aqui, irmãos, com o pastor Vanderlei. Nós tivemos, a primeira Bíblia minha, quem deu foi o pastor Vanderlei, né? Primeira Bíblia minha, e ele quase não gosta de ler, né, irmão? Então, ele me deu uma Bíblia e me deu uns estudos, né? Que eu nem entendi o que era aquilo, né? Mas, né, irmão Luci? E ele queria quase me intoxicar de Bíblia, irmão. Novo convertido, irmão. Né, ele, né? Novo convertido, pastor César. Ele me intoxicando de Bíblia, eu falei, eu vou pirar, né? Mas graças a Deus, estamos aqui. Amém, irmãos? Nós sofremos um período de perseguição. Já vou pegar a Bíblia aqui, irmãos. E o Vanderlei cantando um louvor, nós estávamos fazendo uma laje ali na Avenida 9 de Julho, né? De manhã cedinho, o Vanderlei cantando e gritando glória a Deus, né? E cantando ali, o radinho ligado, né?
E o Vanderlei cantando, e eu uma tristeza profunda, né? Eu falei assim, que céu é esse, né? Um cantando e o outro triste aqui. Eu falei, rapaz, não tá certo esse negócio, não. O irmão Vanderlei olha para mim assim, lá do meio da laje, nós estávamos amarrando a ferraginha que vai por cima da laje, né? Dos trilhos, né? Ele olhou para mim assim e falou assim, ô irmãozinho, se Jesus voltar agora, nós vamos pro céu ou não vamos? Eu fiz assim. E comecei a chorar, e ele veio andando em cima daqueles trilhos assim, irmão Irineu. E começou a chorar também junto comigo, né? Porque ele sentiu a dor da minha alma, né? Aí ele falou assim, não, meu irmão, nós vamos pro céu junto. O que tá se passando, né? Eu tava com a cabeça para voltar pro mundo, eu era jovem, né? E quando ele falou aquilo, a minha alma explodiu, né? Ô, irmãozinho, se Jesus voltar agora, nós vamos subir pro céu junto. Né, pastor Vanderlei? Aí eu comecei a chorar, eu pensei, eu não vou não. Não tinha outra coisa para falar, né? Mas eu não estava em pecado, irmão. Eram as lutas que estavam muito grandes e meu coração estava com desejo de voltar para o mundo, né? Aí ele veio, irmão, que nem um Homem-Aranha, desculpa a expressão, né? Andando em cima das lajes assim, sem encher, me abraçou, irmão, e nós ajoelhamos ali. Aí ele falou assim para mim, você vai para o céu, meu irmão, e junto comigo. E me abraçou ali, pastor Vanderlei? Foi um divisor de água na minha vida. Ele abraçou comigo em cima daquela laje, nós choramos ali junto. Irmão César, irmão Miquel, tem coisa que fica, irmão. Ele abraçou comigo ali e ficou orando, chorou, nós nem oramos não. E choramos ali, né, irmão Vanderlei? E ele pedindo misericórdia para Deus, né? Naquele dia eu fui renovado pela glória do Senhor Jesus, irmãos. Amém, irmão? Às vezes a pessoa não sabe o que está se passando na mente do outro, irmão. Mas se tiver um crente fiel perto dele, ele tem a solução. Não precisa falar muito, não. Se tiver na graça de Deus, ele resolve o seu problema rapidinho. Com um abraço, né? Com uma oração, com uma palavra de bênção, como já foi aqui falado nessa noite, os milagres que aconteceram. Amém, irmãos? Eu sou raiz, meu irmão. Sou Anastaciano, tá? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus, irmãos? Senão... Depois eu quero passar do horário, né? Aí o pastor falou que puxa o paletó. 2 Reis, capítulo 4, irmão. 2 Reis, capítulo 4, é o culto da família, né? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, viu, irmãos? Irmão Elias, né? Tá lá. Abençoado de Deus. Capítulo 4, 2 Reis. Glória a Deus. Capítulo 4, 2 Reis. Quero agradecer meu moleque ali, né? Meu filho, né? O moleque não gosta que fala molequinho, não, né? É meu caçula. O Abner, né, Abner? Falou, pai, espera aí que eu vou com vocês pro culto. A bênção de Deus, né? 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Por isso que eu pedi para vocês sentarem, tá bom, irmãos? Que eu ia falar um pouquinho, né? Capítulo 4 diz assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o teu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Disse-me: declara-me o que é que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe traziam as suas vasilhas, e elas a enchiam. Cheias todas aquelas vasilhas, disse ela ao seu filho: traze mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Versículo 7. Foi ela e fez saber a um homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem alguns testemunhos de bênção que nós passamos, né? E Deus sempre tem dado o privilégio de estarmos perto de pessoas que abençoam a nossa vida. No nosso irmão César, nós somos líder dos jovens na nossa igreja central, né, irmão César? Pastor Benedito, né? Um bom tempo.
e nós tínhamos a campanha de oração. E oração, os irmãos sabem que sempre vem bastante gente, né? Sempre vem bastante gente, né, irmão? E o irmão César chegou um pouco atrasado, ele vinha, não sei se o senhor lembra, né? Ele vinha descendo da igreja ali, né, a matriz, e ele disse que ele ouviu um monte de gente orando. E ele falou, eita glória, tá todos os jovens orando. Aí quando ele chegou lá, tinha uma meia dúzia. Mas os anjos estavam fazendo um barulhão danado lá dentro da igreja, irmão. Então Deus, ele visita o seu povo, né, irmãos? Deus, ele é fiel. Então nós tivemos ali numa missão no Ipesal, Deus nos confiou a igreja ali, Deus falou que tinha um trabalho para nós, para fazermos, e foi lá no estado do Mato Grosso. Viemos embora com o coraçãozinho apertado, mas aqui estamos para poder continuar fazendo o ID do Senhor Jesus. Hoje é culto da família, né, pastor? Tá no folder lá, né, que é culto com a família. Eu quero falar pelo menos 4 situações que aconteceram com essa mulher em sua vida, ou 4 passos, né, para receber e conservar a bênção de Deus na nossa vida e na nossa família. Essa mulher, a Bíblia fala que ela era uma das filhas dos profetas, e quando ela teve a oportunidade de clamar ao Eliseu, ela estava passando uma situação meio complicada, e ela perdeu o seu esposo, né, perdeu o seu marido, está lá o versículo 1, né, e ela foi orar a Deus, para Deus dar uma direção para ela, como que ela deveria agir para resolver o problema. E às vezes, quando nós estamos passando alguma dificuldade em nossa vida, parece que a coisa, em vez de melhorar, parece que ela piora um pouco mais, né? Não é assim? Tem situação que é assim, ao invés de melhorar, parece que ela vai piorar um pouco, né? Por exemplo, os discípulos Jesus mandou eles atravessarem um rio para outro lado, eles vão atravessar o rio para o outro lado, e Jesus fica na margem do rio, mas a Bíblia fala que, passado o tempo, né, navegando ali, irmão Irineu, eles são acometidos por uma tempestade no meio da água, né, no mar lá, né, e eles começam a se apavorar, e lutando, irmão Vanderlei, para que vencesse as dificuldades daquilo que eles eram acostumados a fazer, que era navegar com barco, pescar, né? Eram pescadores, mas sempre tem um imprevisto que acontece na nossa vida. Nós somos dotados de a força do céu e capacidade humana, mas na nossa trajetória aqui vão surgir os problemas e as dificuldades. Jesus pediu para que eles atravessassem, já nós voltamos aqui para ser fiel no texto, e aí o que aconteceu? O mar ficou revolto, ficou bravio, e o que se passou-se foi que eles ficaram lutando para vencer aquelas águas, vencer a tempestade, e não conseguiram vencer a tempestade. Eu estou dizendo que existem situações que a coisa já não está legal, mas parece que ela piora um pouco mais, né? Afunila um pouco mais. E aí eles dão uma olhada na situação, não conseguem vencer o mar, não conseguem barrar o vento. Então eles falam, agora nós não tem mais para onde correr, a situação está dificultosa. Mas aí a Bíblia fala que Jesus vem andando sobre as águas. Mas o que é a ação de Jesus na vida do homem e da mulher quando a situação está complicada? A jovem disse aqui, a mãe disse, né, que a jovem orava e acreditava, mas a mãe até ficou pensando, quanta fé tem essa, mãe ou irmã, né, não sei, quanta fé tem essa moça de esperar, né, de esperar em Deus, para Deus resolver o problema. Desculpa se eu falei alguma situação de família aí, né, mas ela confiava que Deus iria abrir a porta. E eu sempre tenho uma mensagem que eu prego, que eu falo assim, às vezes Deus não esquece da gente, irmão Miquel. Ele conserva a gente para depois abençoar a gente lá na frente. É igual a irmã que deu testemunho aqui, né? Tava tudo sendo reservado lá, ela não sabia. Mas na hora de Deus entrar com a providência, estava guardado lá, e Deus mostrou que Ele é Deus que abre porta. Então Deus tem os seus reservatórios. Às vezes Ele conserva a gente em uma situação que é para abençoar a gente mais tarde, e às vezes nós não compreendemos isso. Às vezes Deus coloca a gente em um lugar para abençoar a gente, para preservar a gente, e nós não entendemos. Aí, quando com o passar de tempo as dificuldades vêm, a batalha vem, a luta vem, o vento vem, o mar fica revolto, e aí Jesus aparece, e nós não queremos
podemos acreditar que Jesus vai resolver o problema, mas o certo é que quando a luta está ferrenha, que quando a situação parece que vai piorar, Jesus aparece na hora certa e o nome dele é glorificado, porque ele é soberano e sabe atuar no momento certo, na hora certa, na minha e na sua vida, e o milagre, meu irmão, sempre é maior para a nossa vida e para a nossa família. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aí os discípulos lutaram, batalharam, mas não conseguiram nada. E tem hora que é assim, eu até sei fazer as coisas, eu até sei remar, né? Sei manejar o leme do barco, mas tem hora que não vai, irmão. Tem hora que não dá, e a intervenção tem que ser do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí os discípulos falam assim, olha, tudo que nós pudemos fazer, nós já fizemos, irmão Vinícius. Agora só resta uma coisa, Jesus não está no barco com nós. Não tem solução. Pedro já não podia fazer mais nada, né? O mais, vamos dizer assim, o mais afoito, né? Aí eles olham assim, não tem situação que favorecesse a eles. Agora vamos pensar assim, que eles estavam ao léu, né? À deriva. Mas Deus estava no controle da situação. Eu vim trazer uma palavra para você nessa noite, minha irmã, meu irmão. Deus está no controle da situação. Não se esvariu da mão de Deus, não se escapou da mão de Deus. Deus tem o controle em suas mãos e Ele opera e age na hora certa para que o nome dEle seja glorificado. Aí os discípulos não tinham solução, não tinha saída, mas Jesus tinha solução e tinha saída. E quando eles olham para o meio da tempestade e da turbulência da água, do mar, dos ventos, eles veem alguém vindo andando sobre as águas e eles já nem imaginavam mais que era o socorro de Jesus. Não é assim? Tem hora que a gente está numa prova tão grande que às vezes a gente não vê nem saída, né? Até desacredita, irmão Vanderlei. Será que é Jesus mesmo que está vindo aí, né, fazendo esse milagre aí? E aí eles olham lá, o Jesus aí caminhando sobre as águas, pastor Vanderlei, na maior tranquilidade, irmão. Quando eu estou em desespero, irmão, preste atenção. Quando eu estou em desespero, quando eu estou achando que eu não vou conseguir, Jesus me dá uma lição para mim e para você. Quando as coisas não estão indo bem, que a turbulência é grande, que o vento é maior do que você possa imaginar, fique tranquilo, meu irmão, fique tranquila, minha irmã, que Ele vem andando calmo, sereno sobre as águas, para poder te ajudar e socorrer você na hora oportuna da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso até não acreditar que é Ele que está vindo, irmão César. Eu posso até não acreditar que é Ele que está fazendo o milagre, mas que Ele vai chamar a nossa atenção, Ele vai, para dizer que é Ele mesmo. Aí o Jesus vem andando, já eu volto para o texto aqui, irmão, Jesus vem andando, é que tem situação que parece que às vezes está num patamar, né? Daqui a pouco piora, e aqui era a situação dos discípulos, e aí, irmão, eles olharam assim e falaram assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem Jesus no barco, nós não conseguimos mais remar, e a situação está indo de mal a pior. E aí quando eles olham para o lado, irmão Vanderlei, vem vindo alguém andando sobre as águas. Irmão, você já viu aquela história do medroso? Eu era um medroso, irmão. Nós ia fazer as artes, né? Aí, vocês não vão se escandalizar não, irmão? Não, né? Eu sou moleque da Vida Jardim. Então nós íamos roubar laranja, portão, né? Pegar emprestado dos amigos, né? E aí a gente levava aqueles carreirão, né? Então eu ia porque eu queria ser corajoso, mas eu era o mais medroso, né, irmão? Então na hora, né, irmão? Aí na hora que eu vi a situação, eu era o primeiro a sair correndo, mas eu tinha que manter a banca de corajoso, né? Não tinha jeito, né? E imagina, irmão, o Pedro era o mais, eu quero que o Pedro era o mais corajoso, irmão Vanderlei. Eu acho que ele era, pastor César. Aí, irmão, eles dão uma olhada assim, Jesus, a coisa já estava terrível. Aí eles olham, vem vindo, irmão, quero ver quem não ia ficar assustado, irmão. Eu quero ver quem que não ia, não é verdade? Eles olham assim para o meio da água lá, vem vindo um homem andando sobre as águas. A coisa já estava ruim, irmão Oswaldo. Eles olham um homem andando sobre as águas, talvez eles nunca tinham visto isso. Ele fala, meu Deus do céu, o que é que nós viemos fazer para atravessar para o outro lado? Agora piorou, o óleo que vem vindo na nossa direção. Ô irmão, não se assuste não, meu irmão, é Jesus que vem vindo na sua direção, para fazer um milagre maior na sua vida e na minha vida. Se você acredita, glorifique e continue firme. Você
você vai atravessar do outro lado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você acredita, adore o nome do Senhor. Aleluia! Jesus nunca traz uma situação ruim para não favorecer um milagre na minha e na sua vida. Aí o Jesus falou assim: olha, não tenha medo não, sou eu, não tenha medo não, irmão. Aí eles olharam assim: ô, irmão, não vai, desculpa aqui, pastor. Irmãos, crente não pode ficar dando ouvido a qualquer voz não, irmão. Eu aprendi com o Pedro isso aqui, irmão. É verdade, irmão, não é? Tem tantas vozes aí que as pessoas escutam aí que dá até medo, né? Não vai escutando qualquer voz aí, ponhando pro coração não, irmão, que você acaba se perdendo, né, irmão Irineu? Tenta ouvir a voz. Aí Jesus falou assim: não tenha medo, irmão. Se você já está numa tempestade, você já está com medo do fantasma. Aí a pessoa fala assim: não tenha medo não, né? Aí eu vou falar assim: opa, esse é mais corajoso do que eu. Se a coisa tá ruim para mim, irmão, alguém tá querendo que eu não vou, mas vai pro céu justo, irmão, eu não vou não, vai deixar. Não, mas vamos sim, irmão, em nome de Jesus. Jesus, era isso que Jesus está falando para os discípulos. Jesus não mandou eles atravessar e deixou eles ao léu sozinho, não. Jesus tinha algo extraordinário para mostrar para os seus discípulos. Deus não te deixa na prova sozinho. Deus não te deixa você atravessar esse mar sozinho. Tem algo grande para acontecer, e se você acredita, vai acontecer em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não tenha medo, sou eu. Aí o Pedro falou assim: é bom, se é o Senhor mesmo, ó, irmão, né? Provar e ver que o Senhor é bom, né? A Bíblia fala assim: examinai tudo e retém o bem, não é? Ó o Pedro, se é o Senhor mesmo, Jesus, se é o Senhor mesmo que está falando, se é o Senhor mesmo que tá falando comigo, manda eu ir com o Senhor aí nessas águas aí. Ó, irmão, o Pedro era meio maluquinho, né? Aí o Jesus falou: pode vir, Pedro. Aí o Pedro entra, navega na água, andando sobre as águas. Que maravilha, que coisa boa. Eu acho que ele nem imaginou o que ele estava fazendo, irmão. Ele só queria saber se era Jesus mesmo. E tem hora que é assim, irmão. Se você não for meio, vamos dizer, meio audacioso, é audacioso, né? Se você não for meio audacioso e enfrentar os ventos que vêm, as dificuldades que vêm, você vai ficar dentro do barco com medo, amedrontado, deixando a água entrar no barco, o vento assoprar o barco, querer virar o barco, e você não tem atitude. Mas nessa noite eu vim trazer uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. E eu sei que essa igreja é uma igreja de atitude. E você, irmão, irmã, é um crente de atitude, servindo aquele que tem todo o poder. Aí o Pedro falou: se é o meu mestre mesmo, eu quero que eu vou até fala para mim até o Senhor ir. É, irmão César? Aí o Jesus falou: vem, Pedro. É o Pedro andando sobre as águas. Olha uma coisa gostosa, irmão. Aí Pedro andando sobre as águas. Quando Pedro chegou perto de Jesus, aí ele sentiu o vento bater para lá, para cá. E o texto de 2 Reis, irmão, calma, o pastor me deu tempo aqui, irmão. E o 2 Reis, já vou chegar lá de volta. Eu estou falando que tem hora que a luta, ela começa de um jeito e parece que ela toma outra dimensão. E eu já vou chegar lá, nessa viúva foi desse mesmo jeito. Perdeu o marido, e parecia que era só perder o marido. Mas não foi só perder o marido. Além dela estar sofrendo com o luto, os credores foram buscar os filhos para serem escravos. Já eu volto lá. Aí o Pedro está lá está lá no meio da água junto com Jesus, e aí ele sentiu o vento. Olha, irmão, às vezes até perto de Jesus a gente tá perigoso afundar, irmão. Credo, pastor, que heresia, não é heresia não, irmão, é Bíblia. Às vezes até perto de Jesus, se não tomarmos cuidado, irmão, se nós titubear, ou se nós, né, a gente afunda, irmão. E o Pedro andou, vou falar, tem um segredo naquele texto, depois vocês procuram lá, vocês são leitor da Bíblia, né? Vocês vão ver lá. O Pedro andou sobre a água, enfrentou o vento, enfrentou o mar, está na Bíblia. E aí ele foi até Jesus, irmão pastor César. Quando ele chegou lá perto de Jesus, a Bíblia fala que quando ele chegou perto de Jesus, pastor Vanderlei, aí ele sentiu o vento soprar, não foi? Ele andou do barco até chegar em Jesus, e ele não sentiu o perigo. Mas quando ele chegou perto de Jesus, pastor César, pastor Miquel, aí ele sentiu o perigo. E o que aconteceu, pastor Ademir? Ele começou a afundar. E aí foi aonde que Jesus entrou em ação mais uma vez. Então Jesus estendeu a mão para ele, colocou ele de pé. Aí os irmãos falaram: o Pedro era de pouca fé, né? Mas era muita fé, né? Que andou sobre as águas.
teve coragem de erguer a mão para Jesus pegar na mão dele. E quantas pessoas, pastor César, que está afundando, irmão Vanderlei, que se afunda, mas não tem coragem de levantar a mão para Jesus pegar ele de novo, pegar ela de novo e colocar na posição para levar novamente para a embarcação. Irmão, quando Jesus pegou o Pedro e colocou ele em pé para levar para o barco, olha, tinha um segredo muito grande. Irmão Irineu, eles andaram novamente para a embarcação. E aí, o pastor Vanderlei, o texto eu não marquei, mas está na Bíblia, tá? Eu estou com o texto de 2 Reis. Sabe quando que a tempestade acalmou? Sabe quando que a tempestade diminuiu? Ela não diminuiu quando Pedro foi até Jesus, não. Ela não diminuiu quando Pedro afundou, não. Quando Jesus levantou ao Pedro, também não diminuiu. Sabe quando que a tempestade diminuiu? Irmãos, foi quando Jesus levou Pedro até no barco. E quando Jesus colocou o pé no barco, aí a Bíblia fala que fez-se bonança. Irmão, caminhe com Jesus e deixa Jesus conduzir você no meio da dificuldade, porque quando ele ponhar o pé na embarcação, o milagre vai ser maior e o nome dele vai ser glorificado. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aleluia! Aleluia! Aí surge aquela frase bem bonita: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe manda, né? E lhe obedece. Aí a viúva aqui, irmão Irineu, estava toda feliz com o esposo, com os filhos, um homem temente a Deus, que aí a gente vai falar aqui das 4 bases aqui, né? Dos 4 itens para receber a vitória na nossa vida. E aí aquela mulher tinha um esposo que era temente a Deus, você leu aí comigo, né? Alá, sabes que o teu servo temia o Senhor. Então o primeiro passo para eu receber a bênção para minha família e para minha casa é saber quem eu sou. E não só eu saber quem eu sou, irmão Vanderlei, mas as pessoas também saber quem eu sou. E aí essa família aqui era uma família abençoada. E aí eu aprendi uma coisa com esse servo de Deus aqui, irmão Irineu, que até na morte ele tinha crédito com Deus. Não é, pastor? Até na morte dele ele tinha crédito com Deus. E aí lendo e pregando que a gente vai aprendendo, irmão, que até na morte ele tinha crédito com Deus. E aí a mulher dele foi buscar o Eliseu. Ela falou assim: bom, eu estou numa situação não está boa. O negócio, eu perdi meu esposo. E aí talvez os credores chegaram lá, bateram palma lá e falaram assim: olha, nós viemos aqui levar os seus filhos, seu marido, teu esposo tem uma dívida com nós, e nós viemos aqui para levar os seus filhos, para cobrir essa dívida que você tem com nós. Aí nós vamos voltar para levar os filhos. Dívida. E uma coisa é certa, a dívida uma hora ela chega. Uma hora a conta chega, como diz o outro, né? E aí o que ela fez? O profeta Eliseu ia passando lá, ela desconfiou que o homem de Deus estava por perto, e aí a Bíblia fala que ela correu até o homem de Deus. E quando ela correu até o homem de Deus lá, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: ó Eliseu, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aí a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então era um homem sábio. E a esposa sabia que o homem era um homem temente a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, a balança tem que estar igual. A balança tem que estar igual. Tem que ser assim. Eu lembro uma situação que eu estava ruim à noite, né? Ruim. Eu não sei se foi febre ou o que deu lá em mim. E eu achando que eu ia partir para outra, né? Aí eu olhei para o meu lado, a irmã Cristiane. Eu falei: oxe, irmã Cristiane, além de ser minha esposa, é serva de Deus, né? É irmã Juruna. Aí eu cutuquei ela assim e falei: filha, ora por mim aqui quando estou bom, não. E ela ora alto para danar, irmão. Eu nem ouvi a oração dela. Aí eu falei assim: filho, ora por mim aqui, filho. Como não estou bom não, filho, o negócio está ruim do meu lado. Irmã Vanderlei. Aí ela foi lá, irmão César, ponhou a mão sobre mim, orou a oraçãozinha dela assim, abraçou eu. Eu dormi, no outro dia eu amanheci saradinho, irmão. Esse é o segredo do crente vitorioso, irmão. É da glória a Deus, viu? Tem que saber quem está do seu lado, irmão. Olha, o meu esposo, aqui, é culto da família, irmão. O meu esposo, né? Olha lá, o meu esposo, né? Ele era servo do Senhor.
E era um homem temente. Olha lá, era um homem temente. Tinha temor a Deus. Então o primeiro passo para receber a vitória na minha vida, na minha família é temer a Deus. Irmão? E ele sabia disso e ele conseguiu passar isso para a esposa e para os filhos. Senão ela não ia chegar no profeta, no homem de Deus, com a credencial de um servo temente a Deus. Ia? Não ia, irmão. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, isso. Ela foi lá com a credencial do esposo. Nem era ela. Era o esposo, o meu servo temia, o meu esposo temia ao Senhor. Ela foi reivindicar mesmo na morte do marido. O meu servo temia o Senhor. E agora os credores vieram cobrar ele. E o que eu vou fazer? Vai lá para o verso de número 2, né? 2. Agora vai, o primeiro ponto é temor. Fala, temor. Temor. Aí, glória a Deus, né? Meu Senhor. Tá bom, irmão? E aí ela vai falar como de Deus. Aí o Eliseu diz. O Jesus parecia que junto com o Eliseu, eles eram meio assim, meio igual assim, né? Quando Jesus a Maria foi falar para Jesus assim, a mãe de Jesus, né? Falou para Jesus assim, ô Jesus, acabou o vinho. Vocês se lembram? Aí o Jesus falou assim, o que é que eu tenho contigo, mulher? Não foi? Olha lá, o Eliseu falou para a mulher lá. Ela chegou para Eliseu, colocando as qualidades do esposo, e o Eliseu falou assim, que te hei de eu fazer, né? Será que eu vou resolver o seu problema, né? Mas aí ele deu uma pensadinha assim e falou assim, ó, olha lá, declara-me o que é que tens em casa. Diga para mim assim, vamos temer ao Senhor. Vamos temer ao Senhor. Aí. E o segundo é saber o que temos em mão. Primeiro é temer a Deus. E depois o segundo é saber o que temos em mão, irmão. Amém, irmão? O que é que tem na sua mão? O que é que tem na minha mão? O que tem nas nossas mãos? Para nós realizar o milagre, né? Amém? O teu servo temia o Senhor, tu sabe que ele era fiel. E agora os credores vêm vindo aí para levar os meus filhos. Resolve o problema, dá uma solução. O que eu de fazer, né? Mas faz uma coisa, fala para mim, declara o que é que você tem lá em casa, que eu vou realizar um milagre. Aí a mulher falou assim, meu senhor, a tua serva não tem nada em casa. Ah, irmão, a situação já estava ruim, estava piorando, irmão Miquel. Mas o Eliseu apareceu na hora certa. E Jesus também aparece na hora certa na minha e na sua vida. Amém, meu irmão? Aí ela falou assim, a tua serva não tem nada em casa. Mas aí ela lembrou, opa, peraí, tem alguma coisa que eu possa oferecer. A não ser uma pequena botija de azeite. Diga assim, eu tenho que saber o que eu tenho nas minhas mãos. Para Deus realizar um milagre, né, irmão? Amém, irmão? Temer o Senhor, saber o que tem em casa, amém, irmão? Saber o que possui. E a terceira coisa, ter comunhão. Aí ela vai lá e fala para o homem que tem uma pequena botija. E está na onde a botija? Onde está a botija? Em casa. Culto da família. Onde está a botija, irmão? Em casa. Ela estava no meio da rua até agora. Mas estava fazendo coisa boa. Falando como de Deus. Aí ela correu para casa, irmão. Falou assim, opa, o milagre está dentro de casa. Irmão, às vezes o milagre não está perambulando para lá e para cá, não, irmão. Às vezes o milagre está dentro de casa. Ué? Está aqui na casa do Senhor, aonde o seu pastor, a sua pastora, a missionária Andréia, os seus obreiros que aqui estão, são homens de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. O milagre está em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que saber o que eu tenho em mãos, na minha vida, na minha casa, na minha família. Aí ela falou, opa, eu vou correr para minha casa. E os meninos que iam ser levados de escravo, estavam na onde? Em casa, escondido. Estava escondido lá em casa. Deixa eu ir, agora a hora está mandando eu ir embora, vamos para lá. Declara o que é que tem em casa, ela correu para casa. Então disse, vai, olha, comunhão, né? Terceira comunhão. Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Vasos vazios e não pouco. Poxa, o pouco só bastava o que ela tinha, né? Que ela pensava que não era nada também. Não é? Então, meu irmão, você tem bastante, irmão.
Só basta você colocar no reino. O que você tem é muito, só basta você... Quando eu fui lá para o Mato Grosso, lá para o Ipezal, eu tinha estacionado os playback, irmão. Tinha estacionado os playback, né? Para cantar, louvar, né? Tinha estacionado os playback. Quando eu fui para o Ipezal, aí a igreja, o pastor falou assim, só tá os bancos e a igreja, só os bancos e a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E aí, para preencher o culto, eu tive que ensaiar os playback, cantar o hino da harpa, Cristiano cantar o hino da harpa, e pregar para o Ipezal inteiro, sendo que a igreja estava vazia, né? Mas eu fui fiel, irmão. É um pouquinho, Deus vai multiplicar, né? E Deus abençoe, irmão Irineu. Aí eu tive que trazer novamente o dom para louvar, né? O despertar, né? Então um pouquinho se torna um monte, irmão, na hora certa. A mulher correu para casa, os filhos estavam escondidos. Aí o profeta falou assim: vai, ó, prova, irmão. Vai, corre para tua casa, vai nos seus vizinhos, pega vasos emprestados, e não pouco. Porque o pouquinho seu vai ser multiplicado. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? O pouco seu vai virar muito. Glórias a Deus. Eu fui no templo esses dias lá, na igreja de vocês aqui. Eu glorifiquei a Deus pelo tamanho da imensidão, né? Pelo tamanho da imensidão da fé dos irmãos de fazer aquela obra extraordinária. Parabéns, irmãos, que Deus enriqueça com as bênçãos do céu. Aí a mulher não sabia ainda o que tinha em casa, mas ela lembrou, né? Ela correu lá e falou para os filhinhos assim: filhinhos, nós temos que se enquadrar em uma situação, e isso eu sei que vocês fazem bem, é a nossa união com os vizinhos, né? E buscar vasos emprestados. E ela saiu correndo, ela ficou em casa, né? O texto diz que ela ficou em casa. E os filhos foram correndo buscar vaso para trazer para casa. E trazia vaso. E a mãe só na administração. A mãe só na administração. Os filhos faziam a logística, né? E a mãe só na administração. Os filhos traziam os vasos e a mãe só na administração. Irmão, irmã, preste bem atenção. A bênção da sua casa, a bênção da sua família, ela está na minha e nas suas mãos. Você é o provedor das bênçãos de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Está na sua mão abençoar aqueles que estão em sua volta, porque o milagre está nas suas mãos. Não terceiriza o que Deus te deu. Estava na mão dela. E ela ia enchendo. E os filhinhos, irmão, na rapidez danada, buscando vaso, e os vasos sendo cheios. Dali a pouco, a mãe falou: tem mais vasos aí? Os filhos: não, acabou todos os vasos. A obediência, irmão, ela faz com que nós sejamos abençoados. A obediência. E os filhos daquela mulher foi uma prova viva de obediência. E ela ao Senhor. O profeta falou assim: vai para a tua casa, pega os vasos. Os vasos, todos os vizinhos tinham que saber que tinha que dar o vaso. Mas ele não falou, ele privou ela, irmãos, de falar o que queria fazer com os vasos. Certo, irmão? Quem está comigo aí na mensagem, diga amém. O azeite estava lá, irmão Vanderlei. Mas o que iria acontecer com os vasos, o profeta privou dela falar para as pessoas. E eu aprendo mais uma lição aqui. Nem tudo eu devo ficar falando para os outros. Tem coisa de casa que se resolve em casa. Não é? Tem coisa que é de casa, é de casa. Aí o profeta instruiu ela: vai, né? E fecha a porta sobre ti e os seus filhos, né? Que o azeite vai multiplicar. Se você quer bênção na sua vida, tem porta que você tem que fechar, meu irmão. E não deixar a porta escancarada para ninguém saber do seu segredo, da sua bênção, porque a bênção vai ser maior. Amém, meu irmão? A bênção já estava decretada. Vai, fecha a porta lá com você e seus filhos, para que ninguém veja a bênção da multiplicação. Porque tem bênção que ela fica ali, irmão, só gerando, vai gerando. É ou não é? Vai gerando a bênção. Vai enchendo o vaso, vai enchendo a botija, vai enchendo o vaso. Vai multiplicando. Mas a multiplicação estava ficando guardada dentro de casa, irmão. Amém, irmão? A bênção está vindo, vamos dizer assim, né? A multiplicação está fluindo, mas está guardada dentro de casa. A porta está fechada. Quando os vasos se acabaram, que encheu todos, aí ela foi no prefeito, foi na vizinha, esqueceu do profeta. Peraí, filhinhos. Opa, já encheu todos os vasos? Já.
O profeta falou que era para ficar trancado dentro de casa. Eu acho que ele tem uma direção nesse negócio aí, velho. Irmão, não faça nada sem a direção de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Você está nadando na bênção. Glória a Deus. Você está nadando com as botijas cheias de azeite. Glória a Deus. Mas não esqueça que alguém profetizou sobre a sua vida. Não esqueça que Deus que abriu a porta, Deus que conservou a bênção para a sua vida. Aí os vasos foram cheios, pastor Vanderlei. Ela não saiu gastando e não tocou trombeta para ninguém. Ela foi lá no homem de Deus, no profeta, e correu para ele e falou assim: olha, a multiplicação aconteceu, o milagre aconteceu, o que eu devo fazer? Ó, irmão, vai, vende, paga toda a sua dívida e você e os seus filhos vão viver o resto. Dá para você dar uma glória a Deus, irmão? Culto da família. Bênção de Deus, bênção conservada. O marido morreu, mas tinha credibilidade com Deus. O marido partiu para a eternidade, mas a fidelidade dele com Deus, o temor dele com Deus, ecoou na vida da mulher para gerar um milagre de multiplicação e de conservação da família na vida daquela mulher. Deus está derramando um bálsamo nessa noite sobre a mim e sobre a nossa vida, para conservar a nossa vida plena e cheia da presença do Espírito Santo de Deus, para que os credores não roubem a nossa bênção, não minem a nossa fé, não destruam a nossa convicção, porque nós somos filhos do rei, e os filhos do rei sempre têm depósito para ele fazer um milagre e multiplicar a bênção na nossa vida. Nunca esqueça, meu irmão, se você pensa que está pouco, que a sua fé é pouca, que a tua esperança é pouca, o nosso Deus é grande e maior, e o pouco ele multiplica, e o nome dele é glorificado na minha e na tua vida. Se você acredita, exalte ao nome do Senhor. Vai, vende, e é simples. Você e seus filhos vão viver do resto. Chega de miséria. Ladrão não rouba mais. Não, eu tinha medo de ir para o inferno. Tem até hoje, né? Se não tiver medo, você não peleja pela fé, né? Mas eu achava que eu já estava com o pezinho lá no foguinho do inferno. Já pensou se eu não chorasse perto do pé do Vanderlei aquele dia? Desculpa eu falar assim dele, irmão, porque eu trabalhei uns 2 anos com ele, né? E aquele dia foi um dia decisivo na minha vida, porque as batalhas estavam tudo na minha mente. Não estava externo, estava interno. A família daquela mulher não era externa. Para os vizinhos ela era uma grande mulher de um grande homem de Deus. Não é? Não é? Está lá o texto, temente ao Senhor. Para os vizinhos ela era uma melhor vizinha que tinha. Não era? Era, porque eles emprestaram os vasos para ela. Mas internamente a luta estava terrível. A batalha estava terrível. E ela não saiu falando para A e para B. Ela foi falar com o homem de Deus, para o homem de Deus trazer uma resposta para ela. E o homem de Deus trouxe a resposta para ela. E ela voltou para onde o problema estava instaurado, onde estava a dificuldade. Mas onde estava a dificuldade também estava a solução. Às vezes a solução, irmão, não está vamos dizer assim, na giravolta que você dá por aí, mas ela está na atitude que você vai tomar para resolver o problema e solucionar o problema, que está pequeno e não é grande, mas aos seus olhos de imaginar o problema, quando está instaurado o problema, parece ser maior do que a sua solução. Mas se a sua solução for pequena e somar com o poder de Deus, ela vai se transformar em abundância, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o nosso Deus, ele sabe agir e trabalhar para com os seus. Amém, irmão? Já vou parar. Glória a Deus. E aí, Deus abençoou aquela mulher. Resolveu o problema dela. E quando, irmãos, os credores foram lá, eles voltaram. Eu vou parar, pastor. Os credores voltaram, irmão. Eu fico feliz, irmão César. É igual a irmã, cadê a irmã que falou do médico aí? Olha lá, a irmã do médico, né? A outra irmã do banco, né? Os credores voltaram, irmão Vanderlei, professor. Os credores foram lá, doidinho para pegar os filhos da mulher, irmão.
Rapaz, vai ver que os moleques eram uns cabras fortão, né, Miquel? Fica em pé aqui. Quer ver? Olha. Tá aí, irmão. Vai na cabeça, olha. Eles olharam nos filhos da mulher e falaram assim, rapaz, isso vai dar um escravão bom. Irmão, voltaram, obrigado, irmão. Voltaram lá na casa da mulher, irmão. Irmão, crente que tá na rocha e pede a direção certa de Deus, irmão, ele pode até sair correndo pelo meio da rua. Pedir a direção certa. Mas quando ele voltar para casa, ele vai voltar com a solução. Aí os credores chegou lá, irmão, doidinho para levar os filhos embora, pastor César. Quando chegou lá, a irmã Andréia, eu acho que a mulher falou assim, vou pirraçar eles agora. Eu vou demorar para sair para fora. Mas não é porque estava devendo, não. Era porque tinha solução, né, irmão? É os credores, aí o molequinho pentecostal lá, eu quero ver vocês arrancar eu da casa da minha mãe, não tira não, irmão, a bênção foi multiplicada dentro de casa, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, amém, irmão? Aí ela vai lá dar uma olhadinha, ô, dona Maria, eu quero meus escravinhos aí. A mulher, daqui ninguém vai sair, porque estão debaixo da bênção de Deus. Meu irmão e minha irmã, se você está debaixo da bênção de Deus, pode ficar tranquilo, que o adversário não vai minar sua família, não vai minar sua casa, porque a bênção vai multiplicar, e ele vai passar vergonha, porque o nosso Deus é fiel, amém? Mamãe, atende os homens lá, mamãe. Vou atender. Olha o bolsão. A mulher que os homens deixaram chorando, irmão. A hora que ela abriu a porta, assim, um sorrisão lá na orelha. Mas, vim buscar os seus filhos, você está rindo. Você não veio buscar não, porque a minha dívida foi pagada. Tá aqui, ó. Pega o seu dinheiro e vai embora. Deixa a minha bênção aqui. Não deixa ninguém roubar a sua bênção, não, irmão. Não deixa ninguém roubar a bênção na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu emprego, na sua congregação. Não é verdade, pastor César? Não deixe, irmão. Se você tem a graça de Deus, se você tem uma botija de azeite, pode até o negócio parecer que vai piorar, né, pequeno pregador? Mas vai ser uma bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você crê nesta palavra? Fique em pé para agradecer a Deus, porque nós cremos no Deus que multiplica, né? Nosso Deus é tremendo, irmãos, é maravilhoso, Ele está aqui neste lugar, e você deve adorá-lo. Quantos ficaram alegres com esta palavra e recebem algo da parte de Deus, digam amém. Vamos aproveitar, irmãos, e fazer aqui a oração da fé. Se os irmãos que quiserem receber algo especial da parte de Deus hoje, que precisa, talvez hoje é um culto da família, talvez a sua família precisa de um milagre, eu não sei o que é que você precisa, mas vem para frente para receber algo da parte de Deus. Se você crê em milagre, venha. Se você creu nesta palavra, venha receber algo, eu não sei o que é, talvez a libertação do esposo, da esposa, talvez uma enfermidade que está preso e você não sabe o que faz mais. Venha receber, venha pela fé, venha crendo, hoje é Deus, tem milagre para você, Deus tem milagre para a tua família, a oração da fé é para isso. Você ouviu a mensagem e agora o milagre é com você, você pode receber, Jesus está aqui para entregar nas tuas mãos, e nós vamos orar neste momento, aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar neste momento, eu quero convidar os obreiros, não precisa descer não, só aqui com as mãos estendidas assim, ó. Os obreiros, bem aqui à frente, irmãos, ó, bem à frente, dá um passo aqui à frente, estende as mãos para cá, como tem bastante gente aqui, vamos estender as mãos. Vocês creem que Deus pode usar as tuas mãos agora para abençoar esse povo? Então comece já a orar, os obreiros orando e você já agradecendo a Deus pelo milagre, porque Jesus já está começando a agir aqui no nosso meio, desde o começo desta mensagem, Ele está gerando milagre aqui, a palavra é fiel, a palavra é verdadeira, ela não volta vazia e ela já está fazendo efeito na tua vida.
vida. Vai glorificando a Ele aí. O milagre começa a acontecer agora no teu glória a Deus, no teu aleluia, no teu agradecimento a Ele. Sinta o Espírito Santo de Deus invadindo a tua alma neste momento. Sinta Ele tocando agora a tua vida, tocando teus ossos, tocando o teu corpo desde a planta do pé ao fio da cabeça, porque o milagre vai acontecer. Espírito Santo de Deus, visita a tua igreja aqui agora, visita os teus filhos. Eu creio, Pai, no poder da tua palavra. Eu creio que tu está multiplicando o azeite aqui agora. Eu creio que tu está multiplicando a fé deste irmão. Talvez ele chegou aqui com a fé pequena, preocupado, mas a fé está sendo gerada, a fé está sendo aumentada através do glória a Deus dele, do aleluia dele, da adoração dele, do coração voltado para ouvir a tua palavra. Eu creio que tu está fazendo algo especial. Começa, Espírito Santo de Deus, passear no nosso meio. Vai agindo, Jesus, vai agindo aqui agora, vai tocando vidas aqui agora. Visita, Senhor, esta casa, visita, Deus, esta família, visita os filhos, visita agora, Pai. Há uma preocupação no coração desta irmã concernente à tua casa. Visita lá agora com vitória, visita lá agora com vitória, com poder, com graça. Sinta o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida aí. Sinta o Espírito Santo visitando aí. Sinta Ele indo na tua casa agora, quebrando as correntes, quebrando os aguilhões. Satanás achou que ia destruir, mas a vitória chegou. A vitória chegou. A vitória chegou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a solução para este problema, no nome de Jesus, a solução, em nome de Jesus, a resposta. Em nome de Jesus eu declaro vitória agora. Em nome de Jesus eu declaro a porta sendo aberta agora. Em nome de Jesus eu declaro que você está livre dessa escravidão, desses vícios.